Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Muito bom a gente estar aqui hoje para a gente ouvir uma história. Gente, mas uma história sensacional que a gente tem no livro de Reis na nossa Bíblia. Prestem muita atenção, porque vocês não vão acreditar no final dessa história. Vocês vão ficar bem apreensivos, bem ansiosos e bem temerosos também, mas vai dar tudo certo. Hoje a gente vai falar sobre Salomão. Salomão foi filho de Davi. Vocês já ouviram falar que Davi, aquele que enfrentou o gigante Golias, aquele menininho, depois ele se tornou rei do povo de Deus. Ele escreveu muitos salmos, muitas canções, muitas poesias que estão na Bíblia, no livro de Salmos. E ele é da linhagem de Jesus. Jesus é parente de Davi lá, tataraneto, tal, veio da mesma família de Jesus que foi nascer lá na frente. Muito bem, Davi, depois que ele faleceu, ele nomeou, um pouquinho antes, o seu filho Salomão para ser o rei do povo de Deus ali que ele governava. E o Salomão era um menino jovem, inexperiente, e ele seguiu a Deus e as orientações que seu pai Davi lhe deu. Então, tudo que Davi falou para Salomão sobre Deus, Davi seguia direitinho. Um certo dia, Davi resolveu ir para uma cidade chamada Gibeon, para fazer um agradecimento a Deus por tudo aquilo que estava acontecendo com ele, né? Para que o povo que ele estivesse governando, para que ele desse saúde, enfim, para agradecer. Então, eu vou te fazer uma pergunta. O que Salomão foi fazer em Gibeon? Eu vou ter várias perguntas hoje, tá, gente? Então, assim, vocês vão responder 1, resposta 2, resposta 3. Então, vocês estão prestando atenção no que eu estou te perguntando. A hora que vocês souberem a resposta, vocês levantam o dedo que vocês acham que é a resposta certa. Tá certo? Então, vamos lá. A primeira pergunta. O que Salomão foi fazer em Gibeon? 1. Escrever uma nota enorme de agradecimento nas paredes da cidade. 2. Oferecer 1000 sacrifícios para honrar a Deus. Ou 3. Organizar uma coreografia para uma canção de louvor. Quem é que vai adivinhar? Vamos lá? 1, 2, 3, e a resposta certa é 2. Quem levantou o número 2 acertou. Salomão foi até Gibeon oferecer sacrifícios a Deus. Louvores e sacrifícios. Muito bem. Enquanto Salomão estava em Gibeon, prestando esses louvores a Deus, Deus ficou muito feliz com esse comportamento de Salomão. E olha que Deus veio falar para ele assim. Deus apareceu a Salomão e falou: peça-me o que quiseres e eu lhes darei. Legal, né? Olha só, Deus estava tão contente com essa atitude de Salomão que foi até ele e pediu, e falou para ele que ele podia pedir o que ele quisesse. Muito bem, vamos ver o que será que Salomão pediu. Vocês têm noção do que Salomão... Pensa bem, Deus está na sua frente e fala que você pode pedir qualquer coisa. Eu acho, vamos lá. O que será que Salomão pediu? 1. Cereal todos os dias pelo resto da vida de café da manhã. 2. Uma cesta cheia de cachorrinhos bem fofos. E 3. Um coração sábio. Vamos lá? Vamos responder 1, 2, 3 e... Quem respondeu 3 acertou em cheio. Olha só, gente, Salomão podia ter pedido para ser famoso, para ser rico, para ser um super-herói, para ter uma visão igual o super-homem. Ele podia qualquer coisa. Sabe o que ele pediu? Ele pediu sabedoria. Olha que louco, né? Quem de vocês ia pedir sabedoria? Olha só o que Salomão respondeu a Deus. Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste,
um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? Por isso, Deus lhe disse, já que você pediu isso a mim, e não uma vinda longa, nem riquezas, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Olha só que Deus prometeu para ele, que toda a sabedoria do mundo estaria com ele e que ele governasse o povo dele com muita tranquilidade. Muito bem, aí Salomão retornou para Jerusalém. E aí, quando ele estava em Jerusalém novamente, ele foi posto à prova. O que é posto à prova? Ele foi colocado numa situação que ele tinha que demonstrar muita sabedoria. E aí começa a história sensacional que eu vou contar para vocês. Olha só, vou fazer uma pergunta. Aconteceu uma coisa. Levaram para Salomão 2 mulheres. O que será que essas mulheres queriam com ele? Vamos fazer uma perguntinha aqui para ver se vocês estão atentos. As mulheres que foram ver Salomão queriam a sua ajuda para resolver uma discussão. 2, elas queriam comprar alguns grãos do palácio. Ou 3, elas lhe trouxeram uma cesta cheia de cachorrinhos fofinhos. Vamos lá responder? 1, 2, 3 e... muito bem! Elas levaram até o rei Salomão uma questão que elas precisavam resolver, uma discussão, e ele tinha que ali mostrar a sua sabedoria. Vamos lá. Essas 2 mulheres tiveram filhos no mesmo tempo, cada um com o seu bebezinho. E estavam levando a vida cuidando dos seus filhos. Só que aconteceu uma coisa muito trágica. Um dos bebês morreu, faleceu. E aí uma mãe ficou com o bebê e outra mãe sem bebê. Só que a mãe, aí elas começaram a brigar, porque qual é a mãe do bebê que estava vivo? E qual é a mãe do bebê que tinha morrido? E elas levaram isso até o rei Salomão. E aí eu vou fazer mais uma pergunta para vocês me ajudarem. Porque o que aconteceu? O rei Salomão, quando viu aquela situação, 2 mulheres, uma só criança, um bebê, gente, pensa, um bebê bem fofo. O rei pegou e chamou o guarda e pediu uma coisa para o guarda. Vamos ver? Vamos lá, perguntas, hein? Vamos prestar atenção. O rei Salomão pediu um copo de suco de uva. 2, sua espada. 3, uma cesta cheia de cachorrinhos fofinhos. Vamos responder? 1, 2, 3 e... 2. O rei Salomão pediu a sua espada. Mas, Renata, o que ele ia fazer com aquela espada? Vamos ler na Bíblia? Está aqui, ó. Vamos lá. Tragam-me uma espada. E o guarda obedeceu. O rei pediu, o guarda obedeceu. Cortem a criança viva ao meio e deem metade para cada uma das mulheres. Como assim? Como, gente, que o rei, aquele rei que pediu sabedoria para Deus, e Deus falou que só ele ia ter toda a sabedoria do mundo, como ninguém na terra teria, mandou matar um bebezinho. Vocês conseguem imaginar uma coisa horrível dessa? Mas, ó, vou fazer só uma parte aqui. Era mentira dele, tá? Ele não ia matar. Mas olha o que ele pensou. Gente, uma coisa muito louca. Olha só o que aconteceu. Quando ele mandou cortar a criança ao meio, a mãe do filho vivo, a mãe sabe qual era o filho, né? Aqui teve o filho que morreu, ela sabia que o dela tinha morrido. Ela estava sendo malvada em falar que ela queria o filho do outro. O dela tinha morrido, ela cobiçou o filho da amiga. Mas olha só, a mãe do filho que estava vivo
movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva para ela. Não a mate. A mãe verdadeira daquela criança pediu para o rei Salomão dar o seu filho para outra. E a outra, olha o que a outra respondeu, gente. A outra, porém, disse: não será minha nem sua. Cortem ao meio. Dá para perceber aqui? Vocês percebem? A mãe que o filho tinha morrido falou que era para ele cortar a criança ao meio. Enquanto a mãe verdadeira, para que o filho dela ficasse vivo, abriu mão do filho para a amiga. Não dá nem para chamar de amiga, né, gente? Uma pessoa assim. E o que será que o nosso rei Salomão, sábio, decidiu? Mais uma perguntinha, vamos ver? O rei Salomão, 1, se ofereceu para cuidar do bebê. 2, pediu à mulher que desse ao bebê o nome de Salomão, em sua homenagem. Ou 3, ordenou que fosse entregue à sua mãe. Vamos lá responder? 1, 2, 3 e 3. O rei pegou o bebê e deu à mãe verdadeira, aquela que falou que era para dar para a amiga mentirosa o seu filho. Gente, isso eu acho maravilhosa essa história, porque o rei Salomão teve uma sabedoria para fazer aquela decisão, porque ele tinha que saber qual era das duas era a verdadeira mãe. E ele tinha que achar um jeito de descobrir. E o jeito que ele teve foi ameaçar a vida daquela criança. E a mãe verdadeira já se posicionou à frente e falou: não, não vai matar meu filho. Eu vivo sem meu filho, mas não vai matar ele não. Então, gente, olha só. Salomão, nesse momento, ele confiou que Deus lhe daria sabedoria. Essa é a ideia principal da nossa história. Nós temos que confiar que Deus nos dá sabedoria para qualquer decisão que a gente tenha que tomar na vida. Só basta a gente pedir, só basta a gente contar com o Senhor, que Ele nos atende. Nesse momento difícil, Salomão se socorreu a Deus. E Deus o encheu de sabedoria para tomar uma decisão tão difícil. Ele pediu e o Senhor atendeu. Essa história, gente, correu o mundo, porque todo mundo ficou sabendo dessa decisão de Salomão. Todo mundo ficou surpreso com essa decisão e assim, chocado. Quem que ia ter uma ideia dessa? Né? Mas quando a gente confia que Deus nos dá sabedoria, Ele nos surpreende. E Ele nos dá sabedoria. Muito legal, né? Eu quero que vocês pensem muito sobre isso. E todas as vezes que tiverem que tomar uma decisão, se socorram a Deus. Vamos orar por esse momento tão especial, por essa informação tão preciosa que a gente teve hoje? Vamos lá? Fechem os olhinhos. Querido Deus, obrigado pela história de Salomão, que nos mostra como o Senhor é a fonte da sabedoria. Ajude-nos a lembrar que não temos que tentar tomar decisões por conta própria. Podemos pedir ao Senhor que nos ajude a fazer a escolha sábia. Por favor, ajude cada um de nós a saber o que fazer nessa semana e como fazer. Nós te amamos e oramos essas coisas em nome do seu Filho Jesus. Amém. Aí, gente, olha só, toda vez que a gente tiver que tomar uma decisão muito difícil, a gente pode fazer como Salomão fez. Nós podemos pedir, orar, para que Deus nos encha de sabedoria. Seja qualquer decisão for, seja uma decisão pequenininha, média ou grande. Sempre, essa semana e todos os dias da nossa vida. Isso é o que nós encontramos, essa informação, no versículo do livro de Tiago, que a gente tem que memorizar esse mês. Vamos lá? Vamos ler o versículo de Tiago? Vamos lá falar o nosso versículo do mês, que está em Tiago? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Está aqui. É só a gente pedir, né?
a gente pede e Deus nos dá a sabedoria que a gente precisa para tocar a nossa vida com decisões sábias, como fez Salomão. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu quero que vocês pensem, imaginem, idealizem essa história e vejam como Salomão foi sábio, como Deus deixou ele pronto para esse momento tão difícil, uma escolha tão difícil, uma decisão como rei tão difícil para ele tomar naquele dia. Gente, não deixem de acompanhar o nosso Instagram do Camp Kids, ok? Lá vocês vão encontrar as dicas aos pais e vão encontrar também várias atividades pertinentes ao que a gente está tratando aqui com vocês, sobre esse assunto de buscar a sabedoria de Deus. Até mais!